Bom dia, mais uma mensagem. Não tardará. Bom dia, Mascaliz, para o mundo. Mais uma mensagem. Vou orar a Deus aqui, Senhor meu Deus e meu Pai. Essa mensagem vai ser passada hoje na internet, que o número de pessoas possa aumentar, porque Deus está acabando de recolher o povo dele e tentar ver se a maioria se arrepende a uma só verdade no meio de bilhões. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O povo na seca, eles não param de construir casas. E no passado, eles invocou foi com igrejas. E hoje eu vou falar uma mensagem aqui que envolve, tem algo a ver. Normalmente, quem faz o telhado de uma casa ou de uma igreja, né, é uma pessoa só que fica em cima recebendo. A igreja dá porta no telhado. Esse é o título da mensagem. Vamos para Juízes 16, 25. Juízes 16, 25. Vamos para Juízes 16, 25. Juízes. Juízes 16, 25. Aqui mais atrás. Depois de Reis. Juízes
Estou fazendo um frizinho, né? Juízes 16, 25. Juízes 16, 25. Juízes 16, 25 a 31. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chantuai-o a Sansão para que... Vou pôr o óculos aqui, que tá meio embaçado. Juízes 16 a 25. Juízes 16 a 25. Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E clamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e todos sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforce-me agora ao só esta vez, ó Deus, para que de vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas, 25 a 31. As colunas no meio em que se sustém a casa, e arrumou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais ou menos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Desde a época de Adão para cá, Deus tem uma igreja da porta no telhado. Quem disse que na época de Noé, a Bíblia diz, salvou 9 pessoas, salvou 8 pessoas. Mas eu pergunto, e aquelas pessoas que não conheceu a mensagem e morreu? Deus deu chance na hora da morte. Aqui Sansão desobedeceu a Deus e ele acabou caindo dentro da igreja do telhado, da porta no telhado. Se ele entregasse o povo ali, ele estava perdido. Ela é uma igreja só, tanto faz o que arrepende, ou que não arrepende, ou que arrepende e não entra nela. A Bíblia fala que se perderam, entrando na porta do telhado, mais de 3.000 pessoas. E Sansão lá dentro vivo, que isso é difícil, Sansão ficou lá dentro e foi salvo. Junto com todo mundo lá perdido, mais ou menos perdido, né? Que foi de uma vez. Agora,
Depois vocês vão saber de que maneira. Salmo 142, Marcos 2, de 3 a 6. 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 Porque Deus tem mais duas igrejas. A igreja visível, no qual você segue a Cristo, todo mundo vê, e a invisível, que são as pessoas em todas as igrejas que ouvem a sua mensagem e ninguém sabe quem é. E tem mais essa igreja também. Marcos, essa igreja eu vou falar, é para os incrédulos, para os de coração duro. Ela pode estar até dentro da igreja visível. Marcos 2, de 3 a 6. Marcos 2, de 3 a 6. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns 12 escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo: Por que diz isto assim, blasfemas? Quando Jesus falou para estar perdoado de seus pecados, ele viu que ele ia morrer na doença sem ver Jesus, sem pedir perdão, ele ia morrer perdido. Então ele desceu pelo telhado e Jesus perdoa ele. Não sei se ele foi salvo, mas até aquela hora ele foi salvo. Chama-se a igreja da porta no telhado. Agora, Salmo 142, vou explicar depois por como. Salmo 142, de 1 a 7. Salmo 142, de 1 a 7. Um frizinho bom, né? Salmo 142, de 1 a 7. Salmo 142, de 1 a 7. Isso aqui é a história de Davi. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava. Ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei eu e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi brincou muito com Deus. Davi era soldado de Saul e genro. Davi provavelmente estuprou Batseba, mandou matar Urias e teve um filho com Batseba e teve muitas mulheres, foi muito sanguinário, afastou do caminho de Deus. A Bíblia diz que ele desejou não ter morrido o dia que ele nasceu. Aí nessa hora que Davi se sentiu praticamente perdido, a igreja, ele estava era a igreja
do a igreja da porta no telhado, que encostou nele, e ele decidiu se arrependia diante de Deus ou se despedia. Aí agora, se ele ia descer salvo ou sair, aí era uma decisão de Deus. Deus decidiu que ele saísse perdoado e salvo do telhado da igreja, que tem a porta no telhado. Vocês vão descobrir que igreja é essa, mas já vocês descobrem. Agora tem outro aqui, Jonas 1,17, que ele passa, a igreja da porta no telhado passou pertinho dele, praticamente pôs ele dentro. Aí, quando ele se sentiu que ele estava na porta dessa igreja, ele falou o quê? Aqui não. Mas esse brincou demais com Deus. Não pode se brincar com Deus. A Bíblia diz que ninguém brinca com Deus. Estou falando é de Jonas. Nós sabemos bem da história. Jonas fugiu de Deus. Deus falou com ele para pregar em Nínive, que era uma cidade ímpia, tinha 130 mil habitantes. E Jonas fugiu de Deus para não pregar em Nínive. Deus falou com ele para pregar em Nínive. E ele foi parar num barco para atravessar o mar. E o barco começou a afundar e os pescadores lá falaram assim, é por causa de você que esse barco está afundando. Pegaram ele e carcou dentro do mar. Deus preparou um peixe e o peixe veio e engoliu ele. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe, no ventre do peixe. Aí ele fez uma oração a Deus para si, porque Deus tivesse compaixão dele. Ele sentiu, ele estava na porta da igreja do telhado, ele estava na porta da igreja do telhado, da porta do telhado da igreja, como é que fala? Ele estava na porta que fica no telhado dessa igreja. Só que Deus falou com ele para pregar em Nínive. Ele pregou para 120 mil pessoas em 3 dias. Só que ele foi lá para um lugar lá e ficou esperando que Deus condenasse as pessoas. Vai Jonas voltando, caçando jeito de Deus pôr a igreja que tem a porta no telhado junto dele de novo. Aí ele fez uma cabana, Deus fez uma árvore subir, essa árvore sombreou Jonas e ele ficou esperando. Aí depois ele feriu essa cabana secou, borgel. Aí o sol esquentou tanto que quando Deus viu que Jonas não ia aguentar, Deus fez brotar de novo. Aí Jonas falou, não era para... Eu queria que ninguém desse se arrependesse. A igreja que tem a porta no telhado foi para Jonas, acho que umas 3 vezes. E ele desejou ter morrido. Coração duro. Aí, ao invés... Aí chegou a hora dele morrer. Mas ele mesmo ia matar ele. Aí ele arrependeu e Deus tirou ele para fora para ele continuar seguindo a verdade. Então Deus tornou colocar essa igreja em Jonas para que ele pudesse fazer a obra de Deus e não ser covarde. Dessa cidade converteu 120 mil pessoas. Agora eu pergunto, quantos Jonas hoje estão correndo de Deus para não pregar nesse mundo que tem muita gente para converter e
uma hora Deus vai encostar a igreja invisível da porta no telhado nessas pessoas. Pode ser dentro da igreja da profecia ou fora. Quantas vezes? Porque os da igreja invisível, eles têm mais vontade porque eles não conhecem a verdade aqui. E os que estão lá conhecem. E pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam, Deus leva essa igreja de porta no telhado para as pessoas incrédulas. A maioria, vocês vão estar sabendo, vão ficar sabendo. Pessoas que conhecem Cristo e não seguem, Deus manda essa igreja. Teve um rapaz que conheceu essa igreja e tal, disse que era boa e estava treitando. Deus viu que ele não ia. Deus encostou essa igreja da porta no telhado. Quando ele viu, quando ele olhou lá embaixo, quase, certo? Aí ele entregou a Deus e foi para a igreja. Deus viu que ele ia para a igreja, ele foi. Falou, essa igreja aí eu vou ficar, eu não vou entrar nela não. Não, eu não saio mais nunca. Eu vou ficar lá dentro, lá mais aqueles lá não, lá não. E teve um rapaz que ele pintou e bordou, não importa o que ele fez na vida, ele não teve oportunidade, não quis ir. Aí quando Deus encostou a igreja da porta no telhado perto dele, aí ele refletiu Deus e lembrou tudo que ele tinha feito no passado, mas ele tinha dúvida se Deus perdoava ele ou não. Aí o outro veio e falou, não, se você pedir Deus perdão todos os seus pecados e arrepender, ele te perdoa. Só que ele entrou dentro da igreja, por motivo de doença e tal. Aí ele entrou e ele ficou salvo. Muito bem. Tem pessoas que acidentam, pessoas que estão com doença incurável, pessoas que sabem que vai morrer, né? É porque é Deus encostando a igreja de portas no telhado para elas. Aí elas se arrependem, elas não vai nem para a igreja visível e nem vai blasfemar contra Deus. Aí elas entram nessa igreja pela porta do telhado. Que igreja é essa? Vamos ficar sabendo. Essa igreja é uma decisão obrigatória para a pessoa seguir a Deus ou não. Agora, futuro não comenta. Ela também tem esse nome. Igreja da decisão obrigatória. Agora, por que a igreja da profecia está morna? Pergunta que é feita aqui. Está morna. E o povo não quer de fora, não quer Deus. Não acabou modo essa igreja. Deus não acabou modo essa igreja do telhado, da porta no telhado. Olha, a placa dela é Igreja da Decisão Obrigatória. São 3 igrejas. Teve mais um rapaz também, vou comentar isso aqui. Teve mais um rapaz também, ele era muito rico, nem tinha lembrado de Deus. Aí a igreja da porta no telhado, Deus encostou nele, ele deu tudo que ele tinha para ele livrar dentro da igreja, porque ninguém gosta de seguir a Cristo, né? Mas não teve jeito, mas ele foi aproveitado.
Então essa igreja, Deus mantém ela, principalmente nos dias de hoje, porque mais almas é ganha nela do que na igreja visível. Você prega para 200 pessoas, para 1000 pessoas, aí no mundo de igrejas, de qualquer pessoa, eu garanto que nenhuma aceita para seguir, porque não é fácil e tal, deixar o mundo, mas na igreja na igreja da decisão obrigatória, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. É a pessoa e Deus, e mais ninguém. Porque Deus deu o dom do Espírito Santo de todas as pessoas, o dom da fé, o dom da vida eterna. Vocês querem saber agora, tá salvando mais gente nessa igreja, posso falar, do que nessa 7ª igreja que é morna e também na 6ª. Posso garantir para vocês. Por quê? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Deus não obriga. Agora, a pessoa é um anjo eterna? Não é. Chegou a hora. Você sabe de que igreja que eu tô falando? Essa igreja do telhado nas teias é a hora que a pessoa chega a hora da morte da pessoa, que não é uma morte rápida, que a pessoa não dá tempo a pessoa lembrar de Deus. Que a pessoa já teve chance antes e Deus sabia que nem assim ela ia querer. Aí essas pessoas, elas morrem rápido. Essas pessoas que não querem nada com Deus, talvez elas morrem rápido. Morre de acidente, morre rápido. Não dá tempo elas lembrar de Deus, porque já teve muitas chances, milhares de chances, não é só uma não. Então, a morte chega através de uma desculpa, a pessoa sabe que ele vai morrer, aí chama-se igreja que tem a porta do telhado. Que igreja é essa? Que porta é essa? A igreja é a sepultura, e a porta é a porta do caixão e a porta que a pessoa entra por cima. Ou a pessoa entra, ou a pessoa sai e vai para a igreja verdadeira, que nem eu já vi. E muitas pessoas entram também nela perdido, que sai da igreja da profecia e é morto assim que sai. Então, entra por ela pelo telhado e está perdido. Ela é uma só, para receber as duas classes de pessoa. E tem muitas pessoas. Teve uma pessoa que saiu da igreja da profecia e foi pro mundão, mulherada, bebê e tal. Aí o que encostou nele? A igreja da porta no telhado, que foi a doença que cegou os 2 olhos dele, mas ele não chegou a entrar para morar, para congregar lá dentro, não. Ele procurou a igreja da profecia e foi congregar, ele largou tudo que tinha no mundo cego e foi congregar, e a mulher dele levar ele. Ninguém brinca com Deus, não. Todo mundo está aqui para 2 objetivos: para viver essa vida e ser provado, e a vontade de Deus é levar todo mundo, principalmente essa geração que é a última. E nós estamos vivendo os últimos sinais e os últimos degraus da pregação do verdadeiro evangelho. Quando? Não sei. Pode ser daqui 50 anos, daqui 25, daqui 12, daqui 6. O futuro pertence a Deus. Eu sei que os que vão caindo, se teve um tempinho, eles viu a porta da igreja do telhado e se arrependeu. Toda hora tá morrendo gente. Agora a igreja da profecia tá lá, pode decidir no futuro, mas sai mais gente do que entra. É muito conflito. Ela é perseguida. Apocalipse 12:17, tirou-se o dragão contra a mulher. E a Bíblia chega a falar que essa igreja da porta do telhado
ela na vida dela, na vida da pessoa, ela é dura como uma pedra, que é aquilo ali, a pessoa está vendo a morte. A morte é dura como uma pedra. Mas o amor de Deus é mais forte do que uma pedra. Eu vou encerrar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito boa essa pregação. Agora eu vou para uma chacaliz. Quarta-feira, depois eu parcela. E que o Senhor me acompanha. Não deixa eu trabalhar mais pesado para mim cair na situação que eu caí. Que é mais pesado do que é pesado como a morte, o que eu passei nessa queda. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém.